Muito boa tarde. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos e irmãs que acompanham aqui o nosso Gazeta Entrevista, começando segunda-feira, né? E a notícia triste: 17 municípios do Acre estão em situação de emergência, gente, decretada pelo governador Gladson Cameli. A situação é complicada, a situação é grave, né? 17 municípios, são 22. Você imagina, tem 17 situação de emergência. No Jordão, a situação é muito mais grave, 80% da cidade está debaixo d'água, hospital atingido, ambulância atingida, uma situação dramática aqui para o Alto Acre também, situação de Brasileiro, o meu município, Chapuri também, Epitaciolândia, Assis Brasil, a gente está sabendo, Rio Branco, a nossa capital, e já manifestamos aqui a nossa solidariedade a todas as pessoas aqui. Eu acho que o momento é de união, as pessoas se unindo, ajudando, porque a gente vai precisar de muita ajuda, porque a alagação está aí, as chuvas prometem ainda até terça ou quarta-feira, quer dizer que a situação, nesse momento, está chovendo muito. Então, a nossa solidariedade, o nosso apoio também aos órgãos de governo, das prefeituras que estão aí na linha de frente, Defesa Civil também, tá bom? Vamos começar o programa, vamos lá? Gente, o convidado de hoje é especial, é o nosso amigo, nosso colega Alisson Bisteni, ele que foi secretário estadual de saúde. Bom, eu vou deixar ele falar, porque o Alisson tem uma história muito bonita aqui nesse estado. Tem a história da sua família. Você lembra de Félix Bisteni, que foi deputado? Você lembra que faleceu tão jovem? Tio dele. Pois é. Então a gente tem muita história para contar do Alisson, não só de trabalho, mas a gente quer conhecer quem é o Alisson por trás da função pública e da profissão que ele exerce. Vamos saber quem é? Vem comigo aqui, vamos lá. Alisson Bisteni, é um prazer, meu amigo, te receber aqui. Prazer todo meu, Astério. Fico muito feliz, né, de mais uma vez participar aqui do Gazeta Entrevista, né, a todos que nos acompanham, também o meu boa tarde. Hoje, no momento difícil né, que o Estado vem vivenciando, todos nós empenhados, a pedido do nosso governador Gladson, através da Secretaria de Governo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiro, nós integramos toda a equipe de governo para apoiar os municípios no que for preciso. O governador Gladson Cameli já entrou em contato, né, com o governo federal através do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional do ministro Valdir Góes, solicitando, né, essa ajuda federal, apesar de todo esse trabalho que a gente já sabe que todos os anos, né, há uma possível previsão de enchentes, de alagação, porém, cada vez mais indo para o extremo, né? Essas mudanças climáticas têm, por exemplo, o município de Jordão nunca aconteceu, né, de uma cidade como Jordão chegar nesse ponto, né, de praticamente 80%. Toda a equipe de governo voltado, que é uma cidade, das cidades mais críticas hoje, né, com essas enchentes, lá com a relação à alimentação, a gente tem dado todo o suporte, tenho falado com o prefeito Naldo quase todos os dias, e o governo vai dar todo o apoio necessário para que a gente continue trabalhando. É um momento de nos unirmos cada vez mais, né? É uma ação humanitária mesmo de todos nós, para atender essas famílias necessitadas no momento desses agravos extremos, né, causados pela natureza, e a gente tem que ter todo o cuidado necessário para atender essas pessoas. Você sabe, vou puxar um pouquinho aqui da história do Alisson, da família dele. Eu fui colega do Alisson na Câmara de Vereadores de Rio Branco, como vereadores juntos. Foi um momento muito precioso, né, Alisson? Foi muito bom. Muito bacana, muito né? Bom. A gente jovem ali, sonhando, né, o melhor para Rio Branco, o melhor para a cidade, né? Aqueles nossos sonhos. Mas eu quero começar lá atrás um pouquinho, porque quem entendia muito bem de Rio Purus, Rio Acre, era o avô do Alisson. É isso, né? Era Seu isso Jamil. Mesmo, seu Jamil. Seu Jamil, né? Seu Jamil. Eu me recordo, Astério, né? E contado por você, a história, né? Essa história é boa. Eu gosto de contar essa história. Do meu avô, né? Que tinha um batelão, né? E ele era uma lancha arrumada, era uma lancha grande. Marreteiro, né? Ventia árabe, né? Libanês ali subindo, né? Todo o rio, para atender aquelas famílias ribeirinhas também, né? Com as necessidades da época. E eu me recordo que em um determinado trecho do rio, né? Praia de los Palos, no chão, Praia dos Paus, lá no Alto Acre, tá alagado. Difícil de passar, né? Sim. Aí ele, na hora, antes de passar daquele trecho, ele chamava tudo que era santo, para proteger. Santa Gertrudes.
Depois que passava de só, se não fosse Jamil, se não né? fosse Jamil, bom de volante, né, no barco ali, o Leme, bom de... Se não fosse Jamil, bom de Leme não passava. E a Praia dos Paus, gente, com um repiquete desse aí que tá dando, isso é repiquete, isso é alagação mesmo. Ali, quem conhece o Alto Acre sabe que as águas ficam ali para um barco ir a pique, é fácil, né? Os poços grandes que tem no Rio Acre são muito perigosos. Tanto é que a gente anda no verão e encontra aqui e acolá restos de embarcações que naufragaram naquele tempo, né? Sim, sim. A gente viu ontem, né, inclusive lá na região de Tarauacá, e também na região lá em cima, Jordão, no Rio Tarauacá, também um barco, né, que virou, e esses cuidados mais logo foi socorrido, né, as pessoas. Então é muito perigoso, né, é importante que quem está nos assistindo nesse momento de cheias, né, ontem mesmo a gente já teve notícias que aqui na capital, né, nos Igarapés, 2 pessoas já sumiram ali na região do São Francisco, menino, né? Que a gente brincou tanto em São Francisco também. Isso. Então todo esse cuidado a gente pede, né, para as pessoas, né, principalmente tomarem cuidado. O Corpo de Bombeiro está lá com toda a base montada, nós todos estamos dando esse suporte também para o Corpo de Bombeiro, que tem recebido várias ocorrências, né, para a retirada das famílias. Toda a estrutura do Estado foi colocada à disposição do Corpo de Bombeiro, caminhão, o pessoal faz um trabalho brilhante, né? Motorista, Corpo de Bombeiro, né? Pessoal, material humano mesmo para ajudar, porque a gente precisa na retirada, né, dessas pessoas, precisa retirar os seus pertences, né, os seus bens pessoais, e cama, geladeira. Você tocou num assunto interessante agora há pouco, né? Sobre os extremos da natureza. A gente está vendo, os Estados Unidos chegou a 50 graus negativo, a Rússia está também debaixo de neve, a Europa, aquele calor. Roraima aqui, a Grécia, pois é. Esse ano passado agora, aquele calor aqui, aquela massa quente insuportável, né? E no nosso tempo, assim, a gente voltando um pouquinho no tempo, não tinha essas alagações, né? Não tinha, né? E pela base, 6 de agosto... Os especialistas, né, têm avaliado muito essas mudanças climáticas. Eu acho que o planeta como um todo, né, é uma preocupação grande, tem sido uma discussão. A gente teve na Semana do Clima, em Nova York. Então há vários especialistas no mundo todo, né, muito preocupados. Acho que o nosso Estado, né, que tem sempre buscado trabalhar com a prevenção, preservação política das nossas pública, florestas, né? Política pública ajuda, né? Sem perder também, né, o desenvolvimento, né? Então a sustentabilidade, né, junto com a preservação, né, das florestas, eu acho que tem dado buscar esse equilíbrio, né? E uma prefeitura tem um papel importante, né? Porque é onde a gente vive, é na cidade, né? Onde nós vivemos a na questão cidade. do meio ambiente, né? Tudo. E a gente tem visto agora com esses agravos extremos, tanto que as cidades sofrem, né? Por conta de uma falta de saneamento. Aí os impactos, né? 11 mil pessoas no Acre hoje desabrigadas, né? Isso, desabrigadas, e aí com a necessidade, né, inclusive de mobilidade, né, de tráfego, com segurança acima de tudo. Eu vejo que nossa capital, ela tem que ter esse olhar, né, onde o gestor de uma capital tem esse pulso firme para fazer um bom trabalho, né, e com qualidade acima de tudo. Alisson, quero voltar mais um pouquinho, fazer um recorte da nossa entrevista, que a gente vai... Aqui é tipo aquele filme que eu gosto de assistir, que a gente está no presente, vai no passado e volta de novo, não é? Uhum. É muito legal. Qual é a lembrança que você tem do Félix Bisteni? Você conviveu com ele? Convivi. Era o meu padrinho. Médico, né? Pessoa maravilhosa. Pessoa que nos inspira bastante. Ele, inclusive, frequentava, né, praticamente, eu estudava ali próxima à Cadeia Velha, ali na Butase, e sempre que eu podia, estava lá junto, né, com ele. E eu, sim, frequentei, era meu padrinho. Tivemos bons momentos, né? Uma pessoa assim íntegra, né? Sempre buscou trazer coisas boas para o Estado, né? Eu me recordo que, como médico radiologista, a primeira clínica radiológica do Estado foi... Nações Unidas, né? Foi do Dr. Félix Bisteni Neto. E também ultrassom, primeiro ultrassom. Então, tudo que tinha de novidade no mundo em relação à imagem, né? Ele sempre buscou participar dos grandes congressos, né? Estudava muito, pensando aqui, né? Não sair do estado do Acre, vendo a dificuldade que o estado já tinha, e trazer
para que esse estado pudesse se desenvolver ainda mais e dar saúde de qualidade, né? Para você entrar na vida pública, a gente foi vereador junto, né? Ele te inspirou? Como é que é? Porque você tem história, tem o Bistênio que é seu tio também, que é da política, né? E como é que começou assim essa ideia de você um dia participar desse processo? Hein? Eu desde cedo, né? Minha mãe também, sempre participativa. Ela faleceu ano passado? Faleceu há 2 anos. Há né? 2 anos. 2 anos. Também no período muito da pandemia. Duro para nós todos, né? Eu estava à frente, né? Conduzindo Secretaria Estadual de Saúde no combate. Vou já falar de pandemia. No combate da Covid, e a gente perdeu várias pessoas pessoas que a gente amava, e a minha mãe nesse período também. Muito doloroso. Né? Deus está guardando. Amém. Quem que vai querer tirar uma filha dos braços do pai? Não quer. Ninguém. E nessa caminhada, minha mãe, né, também participando daqueles movimentos todos, né? E eu acompanhando junto com o novo ainda, vendo o tio Félix, né? Eu costumo chamar assim, dentro da Assembleia Legislativa, né? Conduzindo naquela época o Partido Democrático Social, PDS, né? PDS, exatamente. E todo esse trabalho junto com o Jorge Calume, e eu desde cedo acompanhei e fui me inspirando cada vez mais. Eu acho que eu cresci nesse ambiente familiar, principalmente olhando para os feitos, que a gente está aqui para servir. Eu, enquanto cristão, eu costumo dizer que a gente tem que olhar para as pessoas. A política é um instrumento, é uma ferramenta que pode ajudar muito, né, quando bem aplicado, né, as políticas públicas. Quando você trata ela com muita seriedade e transparência, a gente vê o resultado, né, do que você pode fazer pelas pessoas. Um momento crítico como esse, por exemplo, né, se a mão do Estado, né, se as políticas... O Estado é para isso, né? Para estender o braço. Para estender o braço, a gente ir naquelas pessoas que mais necessitam, que estão com dificuldade. Né, e toda essa estrutura está lá para atender, né, essas famílias necessitadas, apoiando esses municípios todos, que também têm dificuldades financeiras, econômicas. E eu acho que quando você une com bons propósitos, né, e eu sempre penso assim, enquanto cristão, nós todos, né, estamos para servir o próximo. Né? Acho que nós temos um grande ensinamento, né, que é servir bem aqueles que mais necessitam, e esse é meu propósito. Né? Aprendi dessa forma e vou continuar assim que eu busco ensinar meus filhos, né? Meus filhos, a Ana... Você é a tua esposa, né? A Roberta. A Roberta. Roberta é cirurgiã dentista também, de profissão. E o Miguel, de 10 anos, e a Ana Luísa, de 15. De 15 anos. 15 anos. É um casal. É os tesouros. É os tesouros. E aí, dentro desse ambiente familiar construído por mim e Roberta, a gente sempre tem buscado ensinar esses ensinamentos aí, né, cristãos, né, de atender, de conversar com as pessoas, dialogar com muita sinceridade, transparência, com seriedade. É isso que a gente tem buscado criar nossos filhos, né? É importante estar estudando, né? Ter uma profissão, né? A dificuldade, a gente sabe que hoje já é difícil. Já é difícil quem tem nível superior e não tendo é pior, né? Ainda pior. Então, e o Estado nosso é uma das... o desejo do governador Gladys é num trabalho que a gente vem buscando e já melhorou, Astério, no nosso governo, né? O índice de desemprego, por exemplo, aqui no estado foi o menor. Foi do Brasil. Né? Proporcionalmente. Isso vem da iniciativa que o governo vem fazendo na construção civil, lançando obras, realizando concurso. Né? Quantos concursos já foram realizados na gestão do governador Gladys Cameli, chamando o cadastro de reserva, inclusive, né? Dando condições de trabalho em vários setores, na segurança pública. Você sabe que tem quando o governador, por exemplo, quando é realizado concurso, que está aquela pessoa no cadastro de reserva, vai na Assembleia, faz aquela pressão, aí participa dos programas de rádio e televisão, entra em site, governador, a primeira pergunta, você vai chamar e tal. O trabalho é tudo, né? O trabalho é tudo. Tem aquela música do Fagner, sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Não tem honra. Né? O trabalho a gente sabe da dignidade. Né? O governador vem da iniciativa privada, sabe que é importante essa parceria da iniciativa privada.
que através da iniciativa você pode gerar emprego, né, gerando renda, consequentemente alavancando a economia. No setor produtivo, por exemplo, aqui no estado, só no nosso governo já avançamos na produção mais de 70% na cultura dos grãos. Né? Hoje milho, café, soja, o estado vem avançando. Soja, né? Eu acho que o estado não tem que criar amarras, travas, né? Eu acho que o estado tem que orientar, ajudar na cooperação técnica, fomentar. E é isso que a gente tem buscando, o secretário Tchê, toda a equipe, lá o Edivan, todos se envolvendo para que o estado produza. Eu acho que aqui na nossa região é um estado promissor, né? Faz fronteira em áreas importantes, né? Com relação ao país, né? 2 países vizinhos aqui, tem esse corredor que a gente tem buscado ampliar cada vez mais e dar visibilidade, esse corredor interoceânico, né, junto com o Peru, nós fazendo intercâmbios. Essa fronteira aí fazendo intercâmbios. Mesmo, como você disse, lá mesmo agora, e a República Dominicana, lá junto com o governador, nós tivemos lá na embaixada, né, eles têm um olhar aqui para o estado, né, para ver os produtos aqui, recentemente foram convidados pelo governador para estar aqui no Acre, com os comerciantes lá, e fazer esse intercâmbio. Tudo isso possibilita também, né, o estado cada vez mais se desenvolver e também gerar emprego aqui para as famílias do nosso estado. Bom, eu vou ter que fazer um intervalo, mas vou deixar um assunto aqui no ar para a gente ouvir do Alisson Bistene, porque ele foi convidado para assumir a Secretaria de Saúde no momento mais difícil que o Acre atravessava, e o Brasil e o mundo, que era a pandemia. Eu quero saber se ele tremeu nas bases na hora do convite, tá? Depois do intervalo, hein? Volto já, gente, daqui a pouquinho.